Bem-vindos ao podcast Reisei Conecta Síndicos. Eu sou Selma Cochoche. A ideia surgiu de uma percepção muito simples. O mercado condominial mudou. Cerca de 15% da população brasileira mora em condomínios. Então, os desafios são enormes. A convivência está cada dia mais difícil, estão complexas as relações humanas. Os moradores estão mais exigentes. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto a todo momento. Então, estamos trazendo aqui pessoas experientes que vivem esse cotidiano. Então, aqui nós vamos falar sobre o mercado imobiliário, sobre convivência, moradia e tudo que impacta numa convivência dentro de um condomínio. Estamos aqui hoje recebendo a síndica Eliane Cochoche. A Eliane atua como síndica profissional desde 2018. Ela tem uma vasta experiência em gestão condominial, particularmente implantação de condomínio, que é um desafio muito grande. Atualmente ela é síndica de 13 condomínios. Dentre os 13 condomínios, 5 foram de implantação, diretamente convidada por construtoras e incorporadoras. Então, vocês já sabem o que podemos esperar da experiência da Eliane. Boa tarde, Eliane. Primeiramente, muito obrigada por participar do nosso Reisei Conecta. Queremos ouvir a sua experiência. Fala um pouco mais sobre você, Eliane. Boa tarde, Selma. Agradeço o convite. Como você falou, eu já estou no mercado condominial desde 2018. Tenho feito implantações de condomínios também já implantados, né? Tem alguns condomínios já que têm uma vida de, vamos falar, mais antigos. Sumaré, o mais antigo, eu atuo. O primeiro de Sumaré está comigo. Então, assim, de experiência de condomínio, a gente tem inúmeras, de quando ele nasce ao momento críticos de condomínios. Então é exatamente sobre isso que vamos falar. O tema do nosso podcast é implantação de condomínios. É explicar os desafios dessa fase inicial. Muitos saem do aluguel e vão morar em condomínio pela primeira vez, não é isso mesmo? Exatamente. Então, é uma atenção especial que você precisa dar? Sim, porque são pessoas que nunca moraram num condomínio, não sabem como que é, como que é a convivência, que a obra dele não vai impactar no vizinho dele se ele não seguir tudo conforme o manual do proprietário. Então, é um momento que você tem que educar. Né? A implantação vai muito de estar presente, acompanhando e educando o pessoal de como que funciona um condomínio, que ali ele está nascendo, né? Sim. Então, Eliane, por exemplo, o que você percebe aí? É claro que tudo depende também do perfil do condomínio que você está implantando. Isso. De fato, tem aqueles perfis que o pessoal está saindo do aluguel para ter a primeira casa própria. Isso, exatamente. O que você percebe assim no geral? Por que as pessoas buscam condomínio? Primeiro, o que eles falam é a questão de segurança. Tá? Então, quando se fala em condomínio, se pensa em segurança. E na implantação de condomínios, isso tem que ser muito bem pensado, de uma forma estratégica, buscar parceiros do mercado que tenha know-how, né, de montar segurança, porque você entregar segurança num condomínio não é só ir lá e colocar os equipamentos e tá tudo certo. Além disso, tem o comportamental também, educar os moradores do que posso dizer que 50% depende deles, a segurança. Né? Então, na implantação, eu falo que é um dos maiores desafios, é explicar para eles que a segurança depende deles. Os perfis que eu costumo implantar são condomínios de torre única. A maioria são de portaria remota. Então, não tem um porteiro, o senhor que fica lá sentado, como antigamente, abrindo e fechando, né? Então, é tudo muito eletrônico, com facial, e o morador precisa entender que ele faz também parte dessa segurança. Então, esse é um dos maiores desafios, e é o que eles mais procuram, é a questão segurança. Qual assim,
Por que a opção da portaria remota? Existe aí uma explicação? O que você fala sobre a escolha por uma portaria remota? A portaria remota, eu falo que a primeira coisa você tem que analisar o perfil a estrutura do condomínio, né? Então, um condomínio que tenham poucas pessoas, ele comporta bem uma portaria remota, visando a questão custo. Então, por que hoje se estão usando muito a questão da portaria remota? Você consegue conciliar a questão da segurança, porque você tem os equipamentos, você tem ali tudo monitorado através de sensores, de um sistema de monitoramento à parte, um atendimento 24 horas e traz com isso uma redução de custo na taxa condominial. O que no início de um condomínio em implantação é uma das coisas que o pessoal busca. É um condomínio barato. E eu falo que, assim, não existe condomínio barato e nem existe condomínio caro. Existe um condomínio que precisa pagar as suas contas, né? Então, assim, esses são os principais desafios logo de cara que você encontra. Sim. Qual a importância de uma implantação bem estruturada? Por exemplo, o que precisa ficar claro? Só para a gente entender, para o nosso público aqui entender. Existe a taxa condominial, e quando estamos falando em condomínio de implantação, existe aqueles custos, como que podemos chamar? Fundo de implantação? Isso, gente. Enxoval? Existem inúmeros nomes, né? Isso, inúmeros nomes. Explica para nós a diferença da taxa condominial, do kit, do fundo de implantação, vamos chamar assim. Tá. Então, como que é feito essa separação, né? Então, hoje as construtoras normalmente tem algumas que entregam com os espaços prontos, tá? Então, um salão de festa pronto, uma área kids pronta, né? De móveis, equipadas. Por exemplo, um espaço gourmet com geladeira, micro-ondas, por exemplo? Isso. Então, quando você precisa primeiro entender quando você vai montar o kit implantação da taxa condominial. O que vai ser entregue nesse condomínio? Tá? Porque o condomínio, ele está nascendo naquele momento. Então, o condomínio foi entregue com os espaços prontos de salão de festa, a churrasqueira está pronta, mas você tem que colocar um container na lixeira, você tem que montar o espaço para os funcionários, uma torre, mesmo que você tenha uma portaria remota, você vai ter 1 a 2 funcionários. Numa torre única, você vai ter que ter os funcionários que vão estar lá no dia a dia. Então, você precisa comprar uma geladeira, precisa comprar um micro-ondas, precisa pôr uma cadeira para ele sentar e descansar. Você vai colocar um insufilme num vidro de uma portaria. Normalmente, nesse momento, se decide da segurança se você vai comprar os equipamentos ou se você vai locar. Se você for comprar, ele entra nesse kit implantação. Não, optamos em locar. Aí ele vai ser acrescido esse valor na taxa condominial. Então, o kit implantação ou kit enxoval é para você montar o condomínio, dar vida para ele e equipá-lo com o básico. Taxa condominial, o que se classifica na taxa condominial? Todos os custos que o condomínio tem. O condomínio vai ter que pagar essa portaria, vai ter que, se locar os equipamentos, pagar os equipamentos, as manutenções, o custo de funcionário. Então, essa é a taxa condominial, que é separado. O kit implantação, normalmente, se paga ali umas 4, 5 vezes, depende do valor, e depois fica a taxa condominial mensal. Eliane, me fala uma coisa. O condomínio está sendo entregue. As pessoas que vão habitar aquele espaço, aquele condomínio, não conhecem ninguém, não sabem como é a convivência condominial. Como funciona a questão, né? A primeira assembleia de implantação, ela é organizada normalmente pela própria incorporadora, construtora. Como que funciona a eleição do síndico? Isso é por indicação, a primeira administradora que vai organizar. Fala um pouco mais sobre isso, de como que o mercado atua nessa questão. Essa parte da montagem da primeira assembleia, ela normalmente ela é feita realmente pela construtora ou a incorporadora, tá?
como que foi as minhas implantações. O fato de eu ter sido indicada, convidada pelos incorporadores, eu auxiliei nessa montagem. Tá? Então, eu auxiliei na montagem de uma previsão orçamentária, visitei o condomínio com antecedência, consegui ver o espaço do condomínio. Então, as implantações que eu realizei foram assertivas na taxa condominial. Entendi. Porque com a experiência que eu tenho de condomínio, eu fui lá e montei de acordo com o que é a realidade do condomínio. Porque o que acontece muito no mercado? As implantações, as assembleias são realizadas pelas incorporadoras e eles vão colocar o menor custo possível da taxa condominial, o básico do básico. Até porque eles têm unidades em estoque. Exatamente. E essas unidades em estoque, quem assume a taxa condominial é a própria incorporadora. A própria incorporadora, exatamente. Então, quando se tem essas incorporadoras que têm muitas unidades, eles vão buscar sempre enxugar. Tá? E normalmente se coloca, eles acrescentam na convenção que depois de 4 meses é feita a revisão dessa taxa condominial. Porque nesse período já se entregou todas as chaves que tinha que ser entregue e eu saí já não tenho mais ali as minhas, as unidades. O que é muito comum no mercado, tá? As incorporadoras trabalharem dessa forma. Nas minhas implantações foi diferente por conta disso, porque eles me convidaram. Então, assim, Eliane, pela sua experiência, a gente quer que você monte um plano orçamentário o mais assertivo possível, independente das unidades que eles tinham. Tá? Então, assim, foi super tranquila essa montagem. Aí, nesse momento, ele já tinha sido indicado também as administradoras. Então, a gente já montou ali junto a administradora, incorporadores e, no caso, a indicação, porque quando eles me convidam, não quer dizer que eu vou ser a síndica. Pode ter outras com certeza. E isso, com certeza. Então, eu sou uma indicação pela experiência que eu tenho de implantação e do mercado, o tempo que eu atuo no mercado, mas não quer dizer que os moradores são obrigados a me eleger, tá? E isso já é algo que eu pratico mesmo, porque eu falo que eu tenho que me apresentar como os demais. E os moradores vão entender o que faz sentido para eles. Porque a escolha do síndico é realmente a vontade de quem vai morar. Com certeza. É assim que funciona. Qualquer coisa diferente disso pode ser contestada, né? Exato. O que eu queria pedir a falar com você sobre a questão de construção. A questão de construção, vícios construtivos. Existe, nós sabemos que a entrega de um empreendimento, ele não vem 100% com perfeição, existe lá vícios, né? Podemos dizer, existe o termo vícios aparentes e vícios construtivos ocultos. Isso. Essa fase inicial, explica para nós o que é esse processo de você, porque é uma fase em que a incorporadora está transferindo o condomínio para os proprietários. Exatamente. Os moradores. Isso. Então, o que tem que fazer? Ser feita uma vistoria, tem que ter um engenheiro. Você, como síndica, já experiente, você considera que tem qualificação suficiente para fazer o checklist de as áreas comuns dos apartamentos? Explica para nós um pouco sobre essa questão da entrega. O que eu vejo que eu pontuo como um dos maiores erros numa implantação é o síndico se qualificar especialista em receber uma área comum sozinho. O síndico não é engenheiro. Como o síndico não é advogado, pode até ter a formação jurídica, né? Acontece de síndicos que têm a formação jurídica, mas o condomínio, cada um tem que fazer o seu papel. Na entrega de um condomínio, essa vistoria tem que ser acompanhada pelo departamento de engenharia. Eles que têm a qualificação de verificar. O que é aparente, um piso trincado, isso eu consigo ver, né? Só que tem detalhes específicos que o departamento de engenharia pontua. E depois também é feito um laudo. Esse laudo vai resguardar o condomínio se for necessário alguma demanda jurídica no futuro, né? Então, não adianta o síndico ir lá, não, tudo... Isso entra muito na questão de vamos fazer uma taxa condominial barata.
Aí tira, aí sai cortando, né? Corta engenharia, corta jurídico. E nisso daí o síndico recebe uma área comum sem know-how técnico. E ele vai ver o básico. E passa-se muita coisa, né? Então, essa entrega, esse momento, ter um departamento de engenharia é fundamental. E eu digo que além, não é só a entrega, é o acompanhamento das obras dentro das unidades. Nesse meu período de implantação, eu já embarguei algumas obras com essas vistorias que a pessoa estava quebrando uma parede estrutural. A pessoa que vai reformar o apartamento, ela precisa apresentar uma Precisa, com certeza. É feito, a incorporadora entrega um manual do proprietário. Nesse manual do proprietário consta tudo. A parede estrutural, a parede de vedação, aonde que ela pode colocar o ar-condicionado, tudo. Tá tudo explicado lá. Só que o que acontece? Não lê. O pessoal não lê. E aí, se não tem um departamento de engenharia para fazer essa vistoria depois, porque o síndico não tem know-how para fazer uma análise de um memorial descritivo, para falar assim, isso pode, isso não pode. Ele vai assumir uma responsabilidade técnica? Não pode, não tem como, não tem esse know-how, né? Então, por isso que esse departamento de engenharia é importante para avaliar todas essas reformas. Então, o que você quer dizer é, por exemplo, um síndico que permite que se faça uma obra sem o devido ART, para o acompanhamento do engenheiro. Aí, o morador quebra uma parede estrutural, o prédio desaba. De quem vai ser a responsabilidade? Do síndico. Eu entendo que é do síndico. Porque ele foi negligente, exatamente, ele foi negligente. Ele assumiu uma responsabilidade que ele não tem know-how técnico para aquilo. Né? Então, como que ele aprova uma obra sem a RT e como que ele avaliou que aquela RT estava de acordo com o manual do proprietário? A não ser que ele fosse um engenheiro, né? No meu caso, eu não sou engenheira, então eu nem me arrisco a avaliar uma RT e dar a minha assinatura que aquela obra está apta a seguir, né? Então, aqui na nossa conversa, você já falou de 3 pilares importantíssimos. O síndico, né, que vai responder juridicamente, vai operacionalizar as atividades do condomínio. Uma administradora que precisa conduzir assembleia, precisa fazer a cobrança da taxa condominial, auxiliar o síndico na montagem de uma previsão orçamentária. Sim. É imprescindível nessa fase inicial, ou a vida toda do condomínio, ou a figura do engenheiro. Exatamente. Certo? E nós falamos aqui também do papel do advogado. Sim. Então, são 3 pilares que sustentam, que apoiam o síndico. É fundamental. Claro que existem outros prestadores. Sim. Empresa de portaria, limpeza, para que tudo o condomínio funcione de uma maneira adequada. Então, realmente, você entende que é fundamental no início, em qualquer momento da vida condominial, esse papel do engenheiro, do advogado e, claro, da administradora que vai fazer a parte financeira do condomínio, certo, Eliane? Exatamente. Esses pilares não pode faltar num condomínio a partir da implantação e, como você falou, é um condomínio pela vida inteira, porque demandas de engenharia vão ter sempre, demandas jurídicas vão ter, e a administradora tem um papel dela que é fundamental em fazer toda a gestão e em conjunto com o síndico, né? Dá para dizer, Eliane, que condomínio em implantação, ela é novo, certo? Não demanda muita manutenção. Dá para dizer que nesse início a taxa condominial ela pode ser um pouco mais acessível, até porque nessa fase inicial da nova moradia das pessoas, além da taxa condominial, que provavelmente se ela morasse numa casa na rua que não é dentro de condomínio, ela não teria taxa condominial. Ela está pagando o financiamento do imóvel. Ela precisa pagar também o que a gente chamou de fundo de implantação. Sim. Então, acaba ficando muito caro para quem está investindo numa nova moradia. Nessa fase inicial, a inadimplência ela é grande. O que você avalia? O que você fala sobre, assim, pela experiência que você tem feito em implantação de condomínios? Aí o que acontece da inadimplência no início é como ela é trabalhada.
tá? Dos meus condomínios, até hoje, de implantação, eu só tive um caso que eu tive uma inadimplência superior a 10%. Somente um caso. Dos demais que eu fiz a implantação, a minha inadimplência sempre rodou ali em torno de 1, 2%, aquela inadimplência mensal, que a pessoa não paga no mês, paga no outro, né? Então, aquela que a gente fala que é a flutuante. Então, nos primeiros meses acontece, porque tem aquelas transição de matrícula da construtora para o morador, mas aí se negocia, recebe, depois o departamento jurídico trabalhando ativamente, ali mês a mês, eu não tive até hoje nos meus condomínios, talvez até pelo perfil. Pelo perfil dos meus condomínios, né? Os meus condomínios, normalmente, de implantação foram torre única, condomínio na região ali mais Muita central. gente comprando para investir. Muitos investidores, exatamente. Muitos investidores. Então, é diferente de um perfil, talvez, de um Minha Casa Minha Vida, que realmente a pessoa está saindo do aluguel, né? Sim, Talvez o índice de inadimplência nesse perfil de condomínio seja um pouco maior, talvez. Você falou um número de 10%, é bem aceitável realmente, ainda mais em fase de implantação. com certeza. Então, é pelo perfil, é pela, Isso vai muito do perfil, porque eu tenho síndicos, colegas, né, que já realizaram implantações em condomínio maiores, e a inadimplência bate lá seus 20% fácil, ao ponto de se pensar em colocar uma garantidora, tanto que nesse condomínio que eu falei que passou dos 10%, chegou em 15%, aprovou em assembleia e começou a ter a garantidora. O que seria uma conta garantidora, Eliane? Como que funciona a conta garantidora? Você faz a previsão orçamentária ali do mês. O condomínio, vou dar um exemplo de números, precisa receber 10 mil reais. Eu tenho um índice de inadimplência de 15, então eu deixo de receber ali R$ 1.500 por mês, né? Que vai impactar no final do mês, porque alguma coisa vai deixar de ser paga. Porque você fez a previsão de 10 mil, você recebeu R$ 8.500, o que você vai deixar de pagar, né? E não dá para deixar de pagar nada. Então, como que a garantidora atua nessa situação? Faz um estudo da inadimplência do condomínio e ela coloca uma taxa fixa. No caso desse meu condomínio de 15%, a taxa fixa ficou em 3,5%. Você sai de uma inadimplência de 15% para uma taxa fixa de 3,5%. Bem vantajoso. Nossa, então, muito. Pelo que você está me falando, a garantidora, ela garante a receita mensal. Okay, exatamente. Tem um peságio, uma taxa lá que a garantidora cobra, mas eu estou entendendo que é uma boa opção, porque ela traz previsibilidade de caixa. Exatamente. Você sabe que vai receber aquele valor independente do número de pessoas que não vão pagar. Exato, mas aí esses inadimplentes que terão certamente, já compete à garantidora exatamente. a fazer essa a cobrança. Isso. Mas ela comprou, né, a dívida do condomínio, então compete a ela fazer essa cobrança. Isso, aí no caso, o condomínio não tem mais acesso àquela taxa que ficou sem pagamento. Então, a garantidora vai cobrar, a garantidora, se precisar entrar com uma ação jurídica, ela vai seguir todos os processos. Qual é o papel do síndico nessa situação? Assinar a procuração, né? Porque no momento que você assina o contrato com a garantidora, quando precisar ter alguma ação, o síndico faz uma procuração para que se acione juridicamente esse morador inadimplente. A gente está quase acabando aqui, mas eu acho que tem uma pergunta bastante importante para fazer também, Eliane. Quais os cuidados devem existir com garantias da obra? Por exemplo, em áreas comuns e vícios construtivos. Existe um prazo de garantia da construtora, correto? Isso é um prazo fixado? Depende da construtora? Existe padrão? Existe padrão porque são as normas, né? As normas de garantia, elas são para todas as construtoras. Então, esses prazos, eles já são relacionados no manual do proprietário, tanto para a unidade quanto da área comum. É feito sempre o manual do proprietário e um de área comum. E lá vai estar de acordo com o que a lei prevê. Então, normalmente, elétrica, hidráulica, 1 ano.
um vício com uma fachada, 3 anos. Então, depende do que, qual é, isso, existe o que é muito importante, que é a vistoria de entrega, a garantia do ato. Eu não vi que o piso no dia estava quebrado. Depois que eu dei o de aceite, eu já não posso mais, então, entendeu? a cada proprietário, ele Cabe. faz a vistoria ali, Isso. para receber o apartamento, vai alguém da construtora, junto com o proprietário, para ver se tem todos esses problemas. Ok, teve alguma situação que eu não verifiquei ali, o morador não verificou na entrega. Ou alguma coisa que ocasionou ali durante o uso. O que o morador deve fazer? Ele deve acionar, nesse caso, a construtora, se estiver dentro do prazo de garantia? Exatamente. As construtoras criam um canal de saque, né? Que eles falam que é um saque, um aplicativo, o morador vai lá, vai colocar qual é o problema dele, a equipe técnica vai fazer a vistoria e, se for de pertinente à garantia, a construtora faz o devido reparo. Isso tanto na área comum quanto nas unidades. Bom, então, a gente está caminhando para o final, eu vou fazer aquela pergunta de encerramento forte. Eliane, para finalizar aqui, se a implantação é o momento que define o futuro do condomínio, qual é o maior erro que um síndico, uma administradora ou os próprios moradores não podem cometer nessa fase inicial? Que daí está criando um problema para o resto da vida, de repente. Financeiro. A previsão financeira de forma errônea. Então, a previsão orçamentária, se ela não for realizada de forma adequada, compromete a vida financeira desse condomínio para sempre, que é o que acontece muito. Então, não se cobrar, por exemplo, entregou a chave, não, vamos cobrar condomínio, vai ter taxa só no mês seguinte. Você já deixou um mês para trás. Não se recupera. Não, né? custa caro essa recuperação depois. Entendi. Porque depois você vai ter que ficar fazendo chamada extras. Então, um condomínio que ele é implantado de forma correta, ele segue a vida financeira dele de forma tranquila. Nós falamos aqui com a Eliane Cochoge, síndica profissional, atua desde 2018 na região metropolitana de Campinas ou só Sumaré? Sumaré e Hortolândia. Eu tenho 2 condomínios em Hortolândia, mas o meu nicho é Sumaré. Pois bem, Eliane, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Foi muito bom ouvir sua experiência e que possamos agregar e, numa próxima oportunidade, falar de outros assuntos. Muito obrigada, Eliane. igualmente.